Os sonhos precisam de persistência e coragem para serem realizados. Nós os regamos com nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos sonhos. Porém, existem pessoas que estão lado a lado, fazendo nossos sonhos possíveis de se sonhar. Os sonhos são projetados por nosso arquiteto interior, mas a realização está em nossas mãos. Eles realizam-se à medida que avançamos num veículo feito de persistência com motor movido a coragem e com força de vontade rodando no lugar dos pneus. Assim concluo que a única forma que se chega aí impossível e acreditar que é possível. Life's a hassle. It's circled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Times like these that make me say, yeah, Lord, in your city, please come my way. Like demon brain comes rolling out straight. Yeah, I'm sacrificing the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. I walk for the time, ain't more like you. Never falling in love, and the tears after losing the feelings of what you thought love was. Like the dirt still up under the rug. My life be like bad characteristics covered in Christ's blood. The joy of new birth and the pain of growing up. The bliss between giving my all and giving up. The highs. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Newton Dumont de Araújo Lucena. Para quem não me conhece, eu nasci no dia 20 de julho de 1974, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Meu pai era da aeronáutica. E eu, desde então, até brincam, comigo hoje, porque o meu sobrenome é Dumont, em homenagem a Santos Dumont, que eu nasci no dia 20 de julho. E alguns amigos, parentes, brincam que é por isso que eu gosto de velocidade. Gosto de motores fortes, turbos, Hoje eu acompanho Corrida Proibida, sou fãzaço do Dave, do Doc. Eu vivo no mundo dos automobilismos, das corridas de carros, e começou desde pequeno meu interesse. Quando eu comecei a assistir os filmes Os Gatões, quando eu tinha 5 anos, ia fazer 6 anos de idade. Eu saía correndo, eu estudava de manhã no colégio, eu saía correndo para assistir a sessão aventura, aqueles Gatões, ou os Duques, que era conhecido, daquele famoso General Lee, que aqui atrás tem até uma réplica, e era os primos, Duke e Luke, que viviam naquele Dodge laranja, conhecido como General Lee, e despertei o interesse, pelos carros. Daí eu tinha um tio meu, irmão do meu pai, que cuidava de mim enquanto meu pai e minha mãe trabalhavam, que teve um Opala 6 cilindros, e de vez em quando ele me levava para passear. Nesse meio tempo, meu pai comprou um Opala também 4 cilindros, e daí começou, o meu amor pelos Opalas. Sou opaleiro mesmo de berço. E eu amo velocidade, sou muito temente a Deus, amo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a minha família na terra, meus pais, meus irmãos, sobrinhas, filhos, a minha esposa. Eu sou um cara muito família. Fora isso, eu sou muito apaixonado por carros, por velocidade, corridas. Eu acordo de manhã, tomando café do sábado e domingo, assistindo os treinos da MotoGP, depois vem a Fórmula 1, emendo com o almoço, e na janta, o café da tarde, a Fórmula Indy, que nem aconteceu nesse domingo, e a janta, a NASCAR. A NASCAR é uma grande paixão, um sonho que eu tinha um dia de poder assistir nos Estados Unidos, que é a categoria principal que a gente fala do automobilismo. A NASCAR começou em 89, acho que nos anos 90 eu já comecei a acompanhar a NASCAR, que era passado pela Rede Manchete. Nosso querido Edgar Melo Filho fazia a narração, daí despertou aquele meu amor mais ainda pelas corridas, principalmente as corridas americanas, a NASCAR, E naquela época eu torcia por Jeff Gordon, Annie Ivan, tinha o Dale Earnhardt Sr. E hoje eu sou fãzaço do Joey Logano e do Alex Bowman.
E nós estamos aqui, né, para falar um pouco exatamente sobre isso. Tive sonhos, muitos sonhos, e inclusive antes de ontem fiz 50 anos, paixões por Opalas, desde a época da Stock Car, que era Opalas, depois teve na categoria agora, nos anos de 94, comecei a curtir arrancadas, provas de arrancada onde vai os Opalas, aqueles Opala da Alto Giro, do Fábio, do Alex, aquele Opala laranja 66, nossa, os Opalas da Roma Race, os aspirados, gosto muito dos Opala aspirados, aquela trepidação, a vibração do Opala 6 cilindros quando dá partida, é uma coisa que para nós, depois do trabalho, de tudo que a gente vive no dia a dia, você vê ele parado hoje, era meu sonho ter um parado na garagem só para funcionar, ver aqueles paralama tremendo, o capô vibrando, era aquela coisa, é um sonho hoje que eu tenho. Eu tive até, mas infelizmente, devido a algumas coisas, que infelizmente acontece no nosso país, né, pessoas assim da classe média, que nem nós, baixa, nós não tivemos recursos, na época não existia internet, não existia telefones que tirava foto, WhatsApp, essas coisas. Eu tive um em 2001 até 2003. Batalhei, trabalhei, lutei muito, fiz muitas horas extras, saí de empresas para juntar o dinheiro para comprar um, quando eu achei um na Avenida Carijós, e achei para vender, era aquele modelo especial, 4 cilindros, câmbio em cima, e depois eu fui adaptando ele, passando aos poucos, levei 3 meses para passar para 6 cilindros. Na época as peças eram mais fáceis, mas eram caras. E para fazer a troca dele do 4 cilindros para 6, dependia muito da época de eu vender algumas peças do 4 cilindros, ajuntar no mês o que sobrava um dinheiro para poder comprar. E tive muitas pessoas boas que me ajudaram na época, que Deus o tenha num bom lugar, como o João da turma do Opala, Moacir, que era seu sócio, o Jefferson Favela me ajudou na época, quando ele desmontou aquele opalão branco dele, né, nato, aquela coisa bonita que era aquele opalo, dando aqueles zerinhos das arrancadas, que o Merlin me ajudou na entrada um dia lá para assistir a prova de arrancada, o grande Gustavo Merlin, um abraço grande onde você estiver, e aí vi aquele opala branco. Então na época eu tive muitas ajudas assim de pessoas para me ajudar a montar um opala na época, né, que isso vai ser um assunto que nós vamos falar depois. E foi uma mistura legal, e foi um Opala muito bom, bonito, eu usava no dia a dia, tanto como para trabalhar, como para ir nos encontros, na época, né, Pacaembu, aqueles encontros à noite, nos encontros em São Bernardo, antigamente ia no Riacho Grande, perto da região onde moram meus pais, no ABC, e então a gente usava ele para tudo, e foi uma mistura muito boa que eu tive ali, porque eu tive a ajuda do Jefferson do JD, quando tinha sua oficina ali perto do Grajaú. O João me indicou um outro que tinha um cabeçote já trabalhado para montar os 6 cilindros, antes de colocar o motor do meu Opala, trocar do 4 para os 6 cilindros, aí diferencial em um outro lugar. Então fui buscando peças na época até finalizar a montagem do meu Opala, mas infelizmente tivemos um fato triste aí, que acabei perdendo esse carro. Sofri muito, até hoje, às vezes, quando eu lembro, sofre, dá aquele vazio, né, daquele momento assim que você fala de a sua autoestima de abaixar, sabe? Fiquei com minha autoestima desde então meio abaixa. Hoje eu não sei nem como falar para os meus filhos, como falar por que eu não consigo, por que eu não tenho, como que fazer para ter. Hoje as coisas estão mais difíceis, mais caras, peças para Opalas, então está mais difícil. Então é uma coisa assim que nós vamos estar contando toda a história, desde quando eu vi ele para comprar, eu paquerei ele durante 3 meses, eu trabalhava como promotor da Sadia, eu fazia de uma loja de Santo André até a Vila Luzita, também em Santo André, era um percurso que eu fazia, e vi esse Opala parado, bonito, na Avenida Carijós, e passando de ônibus, comecei a paquerar ele, ver ele, até um dia eu fui a pé para poder parar na oficina e conversar com o proprietário. E ele me falou que ele estava querendo vender, que ele estava querendo aumentar mais a oficina, comprar mais ferramentas, e queria montar um Fusca. Ele era um tapeceiro, tem até hoje o cartãozinho da oficina, isso foi em 99. E daí, desde então, a gente, naquela época, aí eu comecei a preparar como comprar, né, naquela época.
com uns 3 meses em que eu paquerei ele. Na época, cheque era dinheiro. Meu pai me ajudou, graças a Deus, né? Sempre tive meu pai me ajudando, minha mãe. Ele me ajudou dando algumas folhas de cheque. Eu vendi todos os vales de transporte que eu tinha. Na época eu pegava aquelas cartelinhas que se destacava, aqueles tipos de refeição que parecia uns talãozinhos de cheque, que eram os VR, né, vale refeição, que eu recebia da empresa para trabalhar. Eu juntei tudo, vendi, mais uns bicos que eu fazia de outras empresas dentro da loja do mercado, como a Teixeira, como muitos devem ter ouvido falar naqueles sorvetes Oba antigamente. Então eu fazia muitos bicos além da empresa Sadia que eu prestava serviço, registrado. Eu resolvi dar um pulo do gato, como a gente diz, né? Vendi tudo, saí da empresa e fui comprar aquele Opala. Meu pai me ajudou com cheques, eu falei, agora vamos trabalhar para manter ele, né? Só que infelizmente tive aí uns problemas que depois, mais para frente, nós vamos estar contando. Mas falando da minha velocidade, do meu amor pelo automobilismo, pelas corridas, eu sou muito fã do Valentino Rossi, sem contar o nosso saudoso Alexandre Barros. Acompanhei as corridas desde o começo, quando ele teve a MotoGP, que na época era Moto Velocidade, na época do Randy Bamola, Cito Pons, Ed Garner. Tive também a Stock Car, tive junto já acompanhando ali na época das corridas dos Opala, Stock Car, que era o Paulo Gomes, Chico Serra, Ingo Hoffmann. E então estava sempre no meio, tive muitos contatos com muitas pessoas, e isso aumentava mais a minha adrenalina e a vontade de ter uma Opala. E aquela coisa, né? Hoje, infelizmente, eu não pude ter alcançado ainda muitos dos meus objetivos, sonhos, ainda mais depois do que eu tive com o meu Opala. Eu, posso dizer que deixei a tristeza, né, que eu tive do que aconteceu me abater um pouco. Hoje eu me mantenho trabalhando como caseiro, eu e minha esposa, de um sítio aqui no interior de São Paulo, para poder a gente hoje manter, graças a Deus, os filhos lindos que Deus me deu, com muita saúde, o nosso dia a dia. E eu vejo cada vez mais longe esse sonho meu, mais distante. E nesse meio, a gente teve aí as provas de arrancada, que eu comecei a curtir, como eu já disse. Na época foi em 94, e daí fui acompanhando onde tinha as arrancadas, comprando os ingressos, indo, fiz contato com algumas pessoas na época, conheci as oficinas, tirar foto, aquela coisa de fã, de apaixonado por carros, como o Fábio Alex Alto Giro, na época também ajudou a montar meu Opala, acertar ele, foi um pessoal muito bacana, muito humilde, gosto muito deles. E hoje, no mundo de hoje, tem o Alemão da Carva, que eu acompanho muito, sou seguidor dele, eu acho muito bacana o trabalho bonito que ele faz, a montagem dos Opala, até compro rifas, para ver se agora eu recupero tudo aquilo que eu pedi no passado. Já comprei de 3 rifas dele, mas se Deus quiser, uma hora eu acerto uma. Comprei da Carva 4 cilindros turbo, comprei dessa última cinza da 6 cilindros, agora estou comprando desse que, por coincidência, é o mesmo ano e o modelo que era o meu Opala. E nós vamos seguindo, né? Na fé em Deus, que um dia eu consigo de novo reconquistar, porque hoje minhas condições financeiras são difíceis, eu ainda não tenho, né? Ainda, vamos dizer assim, minha casa própria. Não foi por falta de tentar, por isso que a gente fala, eu e minha esposa não estamos aqui para a gente se fazer de coitados, nem de pobrezinhos, porque a gente tem a vida difícil. Se não fosse meu pai e minha mãe para nos ajudar, a gente estaríamos muito, e meus irmãos, a gente estaria numa situação pior. E tem gente em situação que ainda, eu posso dizer, pior que a nossa, sim, claro. Mas por tudo que a gente tentou, nós tentamos comprar um terreno. Uma época eu vendi um carro que eu tinha, um carro bom, era um Santana, 98, para poder dar entrada no terreno, próximo em Atibaia. Perdemos esse terreno, não sabíamos que não era do verdadeiro dono. Investimos, compramos material, milheiro de tijolos, areia, cimento, começamos a construir, fizemos os mourões, e infelizmente apareceu o verdadeiro dono. Eu já estava trabalhando aqui no interior de São Paulo, e um vizinho nosso ligou dizendo que chegou o verdadeiro dono e embargou a obra. Perdemos material, não tínhamos como recorrer. Tudo bem, já foi uma rasteira, né, para nós. Aí eu falei, então agora vamos dar forma, né, de outra forma. Vamos fazer esse projeto Minha Casa Minha Vida, que eu vi outros parceiros, outras pessoas que começaram o projeto Minha Casa Minha Vida, e vendi um outro carro que eu tinha, que nesse meio tempo, nós depois que viemos
do interior de São Paulo, do terreno que a gente vendeu Santana para comprar. Graças a Deus, com o nosso trabalho, com o nosso suor, eu e minha esposa, a gente comprou uma Blazer Vortec V6, era um outro sonho. Eu gosto de motores, eu gosto de carros Chevrolet, é minha paixão, como digo, desde pequeno. E eu abri mão dela, vendi para poder a gente fazer o projeto Minha Casa Minha Vida. Mas como ela estava financiada, nós não sabíamos, a gente é inexperiente, na época a gente não tinha como, assim, como é que eu posso dizer, uma instrução melhor, né? A gente fez o projeto Minha Casa Minha Vida, pela Caixa Econômica, foi aprovado, tem até os papéis, tudo para provar, mas infelizmente a Blaze estava financiada no meu nome. Aí nós tivemos como manter, o banco não aprova, e como a gente tinha acabado de se mudar, eu tinha feito um crediário na loja 100 para comprar uns móveis novos para casa, porque alguns durante essas mudanças acabam estragando, minha filha cresceu, comprar uma cama melhor para ela, para o meu filho. Então a gente acabou nesse meio tempo, perdemos o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, infelizmente, a nossa vida foi de muitas perdas também. Mas, graças a Deus, o principal nós estamos, que é a nossa fé em Deus, a nossa saúde, da minha esposa e dos meus filhos. Nós continuamos batalhando. Agora, o sonho meu do Opala ainda continua. E um dia eu espero estar na minha casa, o meu Opala 6 cilindros, seja Caravan, seja sedã, seja 4 portas, e poder estar um dia, num domingo, dando uma partida, esperando esquentar o motor, com aquele 6 em 2, com um carburadorzinho preparado. O meu, na época, eu andava com 446, para vocês terem ideia, mas teve umas ótimas mãos, né, que souberam acertar ele, como o Fábio e o Alex, da Auto Giro, como o João, que Deus tem, como já disse, da turma do Opala, que fez a troca. Então, quer dizer, muitos ajudaram. Um montou, outro acertou, outro me cedeu peças assim na época mais barato, como o Jefferson do JD, na época a oficina dele, com aquele Opala preto, 4 portas que ele tinha, era um dos top na época também, e o João tinha me indicado ele que ele tinha um diferencial bom na época, fui comprar, vendi o meu, que era de 4 cilindros, para um rapaz que queria montar um Chevette 4 cilindros turbo, e eu comprei o diferencial do Jefferson. E daí fui fazendo a montagem, levamos 3 meses para deixar esse carro montado, porque aí quem entende, quem sabe que eu estou falando de Opala, eu também só vim adquirir essa experiência, esse conhecimento depois de um tempo. Existe a fase de adaptação, a parte do engradado dele, que precisaria poder pôr para aguentar o peso dos 6 cilindros, fazer a adaptação dos coxinhos, eixo, cardan. Então foram muitas coisas que a gente só foi adquirindo, aprendendo lá no tempo. O João já sabia, as pessoas já conheciam. Mas eu tinha que, né, segurar um pouco o bolso para poder começar a montar. Quando finalmente cheguei nele, ao dia da montagem, foi bonito, o dia de buscar aquele comboio, meus irmãos, cada um no carro, fomos fazer aquele comboio à noite para vir buscar, por causa do barulho, que eu terminei o 6 em 2, mas não fiz os canos até lá atrás, deixei na metade, porque eu queria tirar da oficina e levar para minha casa. Então foi bonita a minha história com ele, conforme vocês vão ver nas fotos, mas infelizmente eu perdi. Hoje eu não vejo outra maneira de ter um. E a gente continua na luta. Isso eu não vou negar para vocês. E então a gente que acompanhou Stock Car, a época dos Opala, esse meu tio, meu pai teve, eu aprendi a dirigir no Opala quando nós viemos embora para São Paulo, que meu pai veio embora de Brasília para São Paulo, transferido, né, do Carrefour de Brasília para o Carrefour Anchieta, para inaugurar o Carrefour Anchieta. Graças a Deus, hoje ele é aposentado pelo grupo Pão de Açúcar. Mas meu pai é um orgulho de luta, de perseverança, junto com minha mãe. Então, nós somos de famílias assim, muito cristãs, nós somos evangélicos, com todo o orgulho, somos muito tementes a Deus, e a gente não perde a esperança de que um dia eu possa ter de novo, né? Ter a alegria de novo, de ter uma Opala na garagem, com meus filhos pequenos poder curtir uma volta no domingo assim à tarde, e guardar de volta, não para ficar expondo mais, para ficar em muitos encontros, porque infelizmente isso aí foi uma das coisas que eu acho que acabou despertando alguma coisa onde meu carro foi, vamos dizer assim, roubado. Então foi achado no pátio depois de uma semana, ligaram na casa,
pro meu pai para avisar. Eu estava trabalhando como porteiro no condomínio na Moca, na Rua Natal, com a Oratório, e ligaram pro meu pai avisando que acharam o Opala no quilômetro 26 no pátio da Imigrantes. Só que quando eu cheguei lá estava depenado, infelizmente. E eu entrei em desespero, fiquei doente, passei mal, precisei de psicólogo, tudo aquele flash, tudo aquilo que foi os anos, a procura pelo Opala, a busca para comprar, o esforço, e de repente se veio jogar daquele jeito. Foi muito triste, fiquei nervoso na hora, e mesmo com o boletim de ocorrência feito, eu teria que pagar um pátio, uma diária caríssima, mais o guincho, que guincharam o Opala onde ele foi encontrado, para levar para o pátio. Aí fui atrás de advogado, deixei nas mãos dele para que ele conseguisse resolver, mas infelizmente não foi possível. Aí uma pessoa, um conhecido nosso, comprou, só para ter que tirar do pátio, remontou ele. Para ter ideia, até minha tampa de válvula, que eu tinha da tampa de 6 cilindros, eu tinha feito, como eu gosto do filme, uma homenagem ao que eu vivi no passado. Eu fiz a sigla do General Lee, 2 em romanos, como se fosse o meu Opala. O motor era pintado de laranja, porque na época, né, tendo a numeração tudo em dia, não tendo procedência nenhuma, você podia fazer a troca, era mais fácil, né, se trocar um 4 cilindros por um 6. E, inclusive, foi feito com o primo do Fábio do Alex Alto Giro, o grafite da tampa de válvula, que eu queria fazer igual do Opala laranja, 66, conhecido lá no mundo das arrancadas. E levaram a tampa de válvula. E, na época, comprei, assim que lançou aquele Chronomark, comprei aqueles contagiros da Chronomark, com beleza, da Belkeep. E o Opala meu era bonito, conforme vocês vão ver no vídeo, mas é uma coisa que foi montada com muito suor, com muita luta, né? Porque eu tinha que dividir, né, o meu dinheiro com aluguel, com a pensão, com minhas coisas, né, do meu dia a dia. E aos poucos, às vezes eu juntei 2 meses para poder conseguir comprar aquela sigla 4.100, aquela chapinha que vai no paralamas, um de cada lado, no paralama dianteiro. Aí comprei no Pacaembu, naqueles encontros de carros antigos. Então foi uma coisa assim, muito difícil. De repente você vê destruído da forma que eu encontrei. Mas faz parte. Então estou aqui só para falar sobre o meu amor pelo automobilismo. Depois no próximo vídeo eu vou estar contando desde o começo, parafuso por parafuso, a montagem desse Opala meu, como que foi. Como pude dizer, peço desculpa a alguns nomes que citei, nomes de oficina, mas eu falo com carinho, porque foram pessoas que na época me ajudaram bastante. Porque nesse mundo a gente não pode deixar para trás certas coisas, nós estamos aqui de passagem, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então, infelizmente, nesse mundo, muitas pessoas já se foram, como o meu amigo Rodrigo, da Rádio Reis, que também na época me ajudou muito, grande amigo e parceiro, o Vinícius Macho, né, que infelizmente foi naquele acidente trágico lá em Curitiba. E eu conto aí até com ajudas de alguém que hoje possa estar de lembrança, me doando algumas peças de Opala para me guardar de lembrança. Estou em busca hoje, nem que eu compre um motor para colocar nesse cantinho aqui onde eu estou, 6 cilindros, com uma aranha de um 6 em 2. Eu conto com a ajuda daqueles que possam ser tocados aí no coração, conforme eu vou estar mandando os próximos vídeos. Vou estar contando passo a passo. Hoje ainda tem aqui, ó, a tampa de válvula do meu Opala antigo, que depois eu botei a grafitada, né, que eu fiz na Alto Giro. O comando original, quando ele era original 4.1, e botei um comando preparado, né, na época, que eu comprei no Jefferson Favela, da Alto Giro, da oficina Favela, né, daquele Opalão branco, que todos conhecem. E aí esse original deixei guardado, que aí eu botei um comando na época, um 298. E era um comando importado, bom, e foi aliviado o volante, foi feito o carburador dele na época, andava com 4.6, mas era feliz com 4.6, dava para andar bem, sabe, já era um câmbio Clark. Então, para quem é opaleiro sabe, o único problema que eu tive, que depois com o tempo a gente descobriu, devido à aceleração forte dele, às vezes ele dava um problema naquele anel que vai no distribuidor dentro do motor. Fui descobrir com isso com o tempo, né? Depois com experiência a gente vai aprendendo e vendo. Então se acelerava demais, ele saía do lugar, saía de ponto. Aí depois me falaram na época que você podia comprar, existem uns de bronze que você coloca, que evitava o problema que tinha no meu Opala. Aí eu fui lá comprar na época do Opala da Maurício Reis,
Ele tinha na época essa peça, foi num fim de semana que meu pai lá, ele parou devido a esse problema, quebrou o anel na rodovia, a gente indo para assistir uma prova de arrancada de Interlagos, num domingo de manhã. Ele é o único que tinha na época. Aí me socorreu, graças ao João da Turma do Opala, que conhecia ele. Então a gente teve muitas pessoas boas que hoje, infelizmente, alguns né, até pediu contato, até para esquecer tudo que aconteceu, porque até hoje eu ainda sofro com isso. Mas a gente se mantém de pé porque eu tenho lindos filhos maravilhosos que dependem de mim, da minha esposa depende de mim. E eu não gosto de estar transparecendo isso para não deixar meu pai e minha mãe tristes. Mas é uma luta, ainda mais com tudo que eu passei desde o começo, conforme vocês vão ver na foto. Eu nasci praticamente dentro do Opala, que era o Opala do meu pai, aprendi a dirigir. Meu pai foi salvo de um acidente seríssimo em Brasília, quando a gente morava saindo do Carrefour, indo para casa, capotou 5 vezes um Opala, só teve um arranhão na mão em cima, assim, quando ele foi sair pelo vidro. Então o Opala sempre esteve presente na minha vida. E minhas paixões pelas corridas, né? NASCAR, Fórmula Indy. Eu era fãzaço na época. Tive muitos brasileiros, sem contar o nosso querido, amado e Ayrton Senna. Sofri muito, fiquei 1h30 na fila lá no Ibirapuera para passar lá no velório dele. Nelson Piquet, eu cheguei a assistir a Fórmula 1 quando nós tínhamos 6 ou 7 brasileiros correndo na Fórmula 1. Eu, sem contar o que eu já falei, Valentino Rossi, sou muito fã. Hoje eu torço pro Pipo Bagnaia e pro Marco Bezek, claro, né? Piloto do Valentino Rossi. E assim a gente vai caminhando. No próximo vídeo eu vou contar passo a passo como é que foi a montagem do meu Opala, as coisas que eu fiz para chegar, para comprar, as montagens, como que eu cheguei até as oficinas desses pilotos e preparadores, as loucuras que já cometi para poder estar perto dos carros, até profissão eu já mudei de profissão na época, né, de emprego, para poder estar dentro do autódromo, para trabalhar com nenhum físico, para trabalhar como vigilante, só para ficar perto do autódromo de Interlagos, trabalhar ali no portão para ver os carros entrar e sair. Os conhecimentos que eu tive, né, algumas manobras que eu participei, que eu vi, né, do Carlos Cunha, gostava muito de ver, sem contar o meu conterrâneo Múcio Eustáquio, que o Natalino na época me falou, né, sobre meu conterrâneo, que gosta de Opalas, fui ver algumas manobras dele em Curitiba, nas provas de arrancada. Então, por tudo isso aí eu já percorri. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, com saúde, fiz 50 anos agora, domingo, sábado, aliás, com a minha esposa, já estamos casados aqui já há 19 anos, temos 2 filhos agora, eu tenho desse casamento, mas eu tenho 2 do primeiro, e que me ajudam muito, eles que me indicaram fazer um vídeo sobre tudo isso, sobre a minha história, pelo mundo das corridas, sonhos, automobilismo, e da Stock Car. Na Stock Car aqui no Brasil, sou muito fã do Thiago Camilo, Daniel Serra, filho do Chico Serra. Gostaria muito de poder assistir uma Stock Car junto com minha esposa e meu filho, coisa que nunca mais eu pude fazer. Bom, como eu dizia, eu sou muito fã do Thiago Camilo. Hoje eu torço muito por Cas Grala. E também gostaria de assistir uma Stock Car. A última vez que eu fui tem uns 17 anos. E eu vi o Thiago Camilo chegando naquele ônibus antigo, foi um barato, curti bastante. Aí teve as manobras entre uma categoria Stock Car Light e a Stock Car Profissional. As manobras do Carlos Cunha, como eu já disse, curti bastante. Mas é isso aí, galera. Eu estou sempre falando aí sobre os carros, no mundo do automobilismo, antenado em todas as corridas, mas gostaria um dia de oportunidade, um dia poder assistir ao vivo alguma dessas corridas, categoria, que seja na Stock Car. E estou agradecendo a todos, agradeço ao meu amigo que esteve nos Estados Unidos, lembrou de mim, me trouxe um boné da NASCAR, o outro que trouxe o energético do Caio Busch, Edgar Melo Filho, acompanhava muito na Rede Manchete, a grande jogada, desde ali eu acompanho a NASCAR. Eu trabalhava num prédio na próxima Avenida Paulista, quando era gostoso, né? 20 anos atrás, você andar pela Paulista de noite, aquelas bancas 24 horas, comprava aquelas revistas gringas, e eu tenho revistas aqui da NASCAR de 89, 90, e então tem muita história aí. Richard Petty, eu acompanhava, gosto muito da história dele, quando começou a NASCAR.
E daí eu venho nesse desenrolar, nesses anos todos, no mundo dos carros. Mas, por enquanto, só nisso aqui, nas minhas réplicas. Sou muito fã de Elvis Presley, claro. E, em primeiro lugar, Deus, meus pais, minha esposa, meus filhos e os carros. E eu espero um dia poder de novo ter uma Opala na garagem e poder sair um fim de semana para dar um rolê no meu seisão aspirado. E torçam para mim aí para que eu ganhe, quem sabe agora, essa rifa do alemão da Caravan. Grande abraço a todos, obrigado, até a próxima. No próximo vídeo vou estar contando sobre a montagem do meu Opala, como que foi, a busca do sonho e, infelizmente, o modo em que eu perdi. Grande abraço, fiquem com Deus, um abraço a todos. Até a próxima. E deixe seu like para nós aí, para nos acompanhar e nos ajudar. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, galera, que assistiram o meu vídeo até aqui. Vou estar deixando o meu e-mail de contato na descrição deste vídeo, para quem possa estar nos ajudando com doações de peça, quem possa estar nos dando uma força aí, para a reconstrução não só desse sonho, de eu poder tirar de novo, estar montando um outro Opala. E obrigado a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.